Sejam bem-vindos ao episódio número 63 do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco um central que neste momento dá cartas na Liga 3, um internacional jovem por Portugal, Nuno Reis. Nuno, antes de começarmos com a nossa conversa, com a nossa entrevista, deixo-te o meu agradecimento. É um gosto para mim ter-te aqui no Quatro Cantos do Mundo. Não, todo gosto faço todo o gosto de estar aqui presente e poder partilhar algumas experiências e algumas histórias engraçadas. Vamos lá a isso, vamos lá a isso. Oh, Nuno, acho que é importante também dar um bocadinho de contexto a quem nos vê e a quem nos ouve em relação à tua carreira. Tu terminaste a tua formação no Sporting e depois, a nível de países no estrangeiro, que é um bocadinho a base do conceito deste podcast, contas com 6 experiências. Na Bélgica representaste o Cercle de Bruges, em França o Metz, na Grécia o Panathinaikos, na Bulgária o Levski de Sofia, na Austrália o Melbourne City e na Índia, que foi a última experiência que tiveste antes de regressar a Portugal, representaste o Mohun Bagan Supergiant. Nuno, aqui uma carreira vastíssima, mas antes de irmos aqui pergunto, como é que está a ser este regresso a Portugal? Como é que está a ser ter a oportunidade de voltar a estar mais perto da família? Como é que tem sido esta experiência no União de Santarém? Bem, antes de mais, queria agradecer também à União de Santarém, a todo o staff, a toda a direção, jogadores que me proporcionaram e deram-me esta oportunidade de voltar a Portugal, não é? Fui muito bem recebido, são pessoas espetaculares, muito honestas, trabalhadoras e um clube que para já está na Liga 3, mas que tem muitas possibilidades devido à sua organização de poder vir a estar noutros patamares como uma segunda liga. Uh, Experiência em Portugal, já era para muito tempo, já queria isto há algum tempo, mas nunca tinha surgido esta oportunidade de voltar. Também se calhar por como tenho andado sempre fora, talvez as pessoas que agora gerem futebol em Portugal possam ter-se esquecido um bocadinho, o que é normal, mas graças a Deus tive esta oportunidade e falei logo com a minha família e eles gostavam também de voltar a Portugal, estar perto da família e que agora, felizmente, tenho a oportunidade de poder celebrar muitas coisas que ao fim destes anos tenho vindo a perder, que é aniversários, datas importantes. Portanto, é sempre bom voltar a casa. Nuno, eu tinha aqui uma pergunta para ti que se calhar vai um bocadinho ao encontro da resposta que deste. Hum, Ou seja, tu tens uma carreira vastíssima, com muita experiência internacional, sem qualquer tipo de desprimor para a União de Santarém, não te surgiu nenhum convite nesta fase para os campeonatos profissionais? Sentes que foi um bocadinho nessa vertente de estiveste tanto tempo fora que de certa forma podem-se ter esquecido um pouco de ti? Certamente, já é como eu tenho sempre dito anteriormente, também companheiros meus de profissão, acho que passei mais tempo fora do que em Portugal. Portanto, é natural que eu não digo esquecimento, mas agora também devido à grande qualidade dos jovens, procuram mais em apostar para depois vender, ter algumas receitas no clube. Faz parte do futebol, mas é claro que se eu tivesse alguma oportunidade antes, já tinha voltado mais cedo. Ok, ok. Faz sentido, faz sentido. Oh, Nuno, indo um pouco mais atrás na tua carreira para depois seguirmos na ordem cronológica para as experiências no estrangeiro, tal como disse há pouco, tu fizeste praticamente toda a formação no Sporting, tiveste também uma primeira experiência no Vasco da Gama, mas olhando para estes anos todos no Sporting, quão importante foi para ti, tanto na perspectiva mais pessoal, mais de homem em si, como na perspectiva de atleta, teres a oportunidade de passares tantos anos na formação de um clube que é unanimemente considerado dos melhores do mundo, a formar jovens? É verdade, tive a felicidade de pertencer à melhor formação. Para mim, digo a melhor formação mundial, porquê? Porque tem todas as condições para evoluir profissionalmente, mas eles também têm uma vertente pessoal que é muito importante e que dão muito valor a parte escolar, porque é como eu fui crescendo na academia e eles sempre me diziam o futebol não vai dar para todos. Temos de ser realistas, nem toda a gente consegue chegar lá acima e portanto é sempre importante olharmos para a vertente da escola como um plano B.
E era nisso que eles também nos tentavam formar como pessoas, ser boas pessoas, ter bons valores, mas também podermos apostar numa carreira profissional juntamente com o futebol. E é natural que muitos dos meus companheiros hoje em dia estejam formados e bem na vida, como eu costumo dizer. Mas sim, tive o privilégio de ter grandes treinadores, grandes pessoas que me acompanharam e me formaram como homem. Acabaram a minha formação como homem, porque é claro que a nossa formação, a nossa educação vem sempre de casa, dos nossos pais, mas eu aos 13 anos fui para a academia, fiquei longe da família, digamos assim, portanto foram eles que de uma certa forma terminaram a minha formação como homem e estou muito grato e claro que deixa sempre saudades. Nuno, e olhando um bocadinho para esses anos, pergunto-te, quem foram e quem são os jogadores com quem criaste melhor relação? Imagino que muitos dos amigos que tens nesta altura venham desse tempo e pergunto se tens assim alguma história mais engraçada, mais curiosa que te lembres, dessa experiência na formação de Sporting e de viveres na academia. Acredito que deve haver aí muitas histórias, não é, desses tempos passados na academia. Assim, já não tenho tanto contacto com os meus amigos dessa altura, mas as histórias, isso era quase todas as semanas, porque nós passávamos a nossa vida toda dentro da academia, tínhamos ali sempre o fim de semana em que podíamos ir a casa, dependentemente dos jogos, ah, ou não, ou os nossos pais vinham e podíamos ter sempre um tempo de família, mas fora isso passávamos 24 sobre 24 dentro da academia, tínhamos que inventar sempre coisas para fazer. Pronto, vou-te contar histórias engraçadas, que era, nós tínhamos horários para cumprir, o que é natural, estando numa academia, tínhamos regras e por vezes tínhamos aventuras, digamos assim, como nos escondermos fora de horas e ir para o ginásio, como tentar no verão escondermos das câmaras debaixo de cobertores, íamos a correr direito à piscina, dávamos um mergulho, depois o segurança vinha, queria-nos apanhar, mas não sabia quem era, porque nós estávamos todos com cobertores por cima, portanto ninguém sabia quem é tinha ido à piscina ou não. Pronto, era uma forma de nos divertirmos, mas sempre dentro do respeito, lá dentro o que era mais importante. Aquelas brincadeiras saudáveis de miúdos, não é? Exatamente, a gente na altura não pensávamos bem nas consequências, porque para nós era só uma ida à piscina, mas pronto, estávamos a infringir o horário, o que não Claro, era assim claro. tão bom. Oh, Nuno, e olhando aqui, lá está, já disseste que as memórias que tens deste tempo são ótimas, hum, mas pega aqui um bocadinho no reverso da medalha, ou pergunto eu se é o reverso da medalha. Ficas com um amargo de boca por não teres estreado pela equipa principal de Sporting depois de tantos anos no clube? Assim, eu não tenho esse sentimento amargo, digamos assim, porque eu sempre dei tudo, fiz o que pude, treinei várias vezes com a equipa principal, fui a alguns jogos, estive em estágios, a oportunidade surgiu, faz parte do crescimento, mas se eu ficasse com o sentimento de que poderia ter dado mais ou que poderia ter sido mais profissional alguns aspectos, isso é que era mau, digamos assim. Mas eu não, dei sempre tudo o que tinha, o que não tinha, fui profissional, tentei fazer sempre as coisas da melhor forma. A oportunidade não surgiu no Sporting, infelizmente, porque para nós, sendo formado pelo clube, acho que qualquer jogador tem a ambição de se estrear por equipa onde se forma, mas pronto, eu não tive a oportunidade ali, tive a oportunidade noutras equipas. Nuno, falaste aí dessa questão de ires treinar a equipa principal, teres ido a estágios. Houve alguma praxe, alguma situação com algum jogador da equipa principal ou nem por isso? Acho que não. Quando eu era miúdo, ainda cheguei a apanhar o Paulo Bento como treinador principal, portanto, tive a sorte de apanhar vários jogadores que transitaram dos júniores para a equipa principal, como o Miguel Veloso, o Yannick Jaló, entre outros. E então, como nós éramos miúdos na academia e eles eram os júniores, nós tínhamos algum contacto direto, assim, mas pronto, tratava-se, ó miúdo, anda aqui, limpa-me as esteiras, coisa assim, na brincadeira, mas era na brincadeira. Uh, então, quando esta transição que eu tive, quando cheguei aos juvenis, júniores, em que pude e tive a sorte de treinar com eles,
Lembro muito bem, João Montinhos, Derleis, Lietzens, era tudo pessoal que levava mais para a brincadeira do que mesmo para as praxes, que se calhar eles apanharam com os anteriores, Certo, digamos faz assim. sentido, faz sentido. Pronto. Oh, Nuno, e agora antes de irmos a esta vasta carreira que tens no estrangeiro, tenho só uma última questão. Como é que foi viver aquele Mundial Sub-20 em 2011, liderar aquela equipa, deixar miúdos como eu acordados até às altas horas da madrugada, com 12 anos, como é que foi viver tudo isso? Olha, se calhar para vocês foi um bocado chato, tiveram este tempo todo acordado para depois ficarmos em segundo, não é? Não, 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 nós Mas pelo momento valeu a pena, pelo momento valeu a pena. sim, acho que foi das melhores experiências que tive na minha carreira toda, porque fizemos uma preparação muito bem em Portugal, em que tínhamos estado cerca de 2 semanas juntos, com vários jogos amigáveis, em que as coisas não estavam a ir certamente como queríamos, com o ciclo de vitórias. Eu sei que tivemos 2 jogos, pelo menos 2 ou 3 jogos em Portugal, em que estávamos naquela fase do empate, em que depois alguns jornais começavam a falar o que é que será esta equipa no Mundial. Uh, Fomos para o Panamá, em que tivemos um torneio antes do Mundial, em que foi tipo uma introdução, devido também à, ao ambiente, era muita umidade, na Colômbia também, alguma certa altitude. Uh, Também não foi assim um torneio em que tivemos uma sequência de vitórias muito boa. O que é certo é que chegámos ao Mundial e sentimos a equipa preparada, em que tínhamos uma equipa muito coesa, uma equipa humilde, em que basicamente fizemos os portugueses acreditar, porque ninguém dava nada por nós, isso é certo. Eu lembro-me de o nosso treinador Elidival comentar isso muito connosco nas reuniões. Nós estamos aqui sozinhos, vamos fazer por nós, vamos fazer por Portugal, porque se tivermos uma boa performance, os portugueses acreditam. E foi essa onda que foi o primeiro jogo, um empatezinho, o segundo uma vitória, fomos acreditando, e éramos uma equipa que não sofria gols, o que é uma grande ajuda. Acho que temos o recorde de mais jogos no Mundial sem sofrer gols. Acho que foi devido a isso também que o nosso guarda-redes depois foi o levador, para lá em ter uma grande exibição contra a Argentina, nos penaltis. Mas sim, depois chegando à final, pronto, é como é. Apanhamos um grande Brasil com uma grande equipa e grandes individualidades, o que também não ajudava a altitude em Bogotá, que era cerca de 2.600 metros de altitude, em que nós dávamos um sprint e ficávamos logo cansados. Foi uma experiência, foi enriquecedora, mas também terrível, porque aguentar 90 minutos em altitude, agora percebo o que é que muitos sul-americanos dizem quando vão jogar à Bolívia e coisas assim do género. Foi complicado, mas certamente uma experiência espetacular, em que tínhamos estádios 50 mil pessoas a gritar. Basicamente, nós tínhamos, eram alguns dos pais que foram ver os jogos lá, mas recordo-me que o jogo mais emocionante foi contra a Argentina, em que, pronto, vocês sabem que aquela rivalidade dos sul-americanos é estonteante, então os colombianos, argentinos não estavam muito bem, tínhamos 50 mil pessoas a torcer para ganhar, e depois quando há aquela situação das grandes penalidades em que começámos a perder, e todos os adeptos a gritarem por nós, Portugal, a apoiar o nosso guarda-redes, acho que foi uma das experiências que vai ficar para a vida. Mesmo jogando a final, acho que esses quartos de final fica para a vida inteira, para além de ser ganhar a Argentina numa conversão de grandes penalidades, foi espetacular. Nuno, corrige-me se eu estiver errado, mas eu sinto que até aos dias de hoje os portugueses em geral ainda têm um carinho muito grande por essa geração, por esse torneio. Ainda hoje te falam disso, eventualmente? Se vier em conversa e disser que estive no Mundial de Sub-20 na Colômbia, eles certamente, foste tu que pertenceste àquela equipa, assim. Pá, se falarmos nisso, sim, mas pronto, é claro que
se virem assim na rua, não Sim, reconhecem, mas lógico, não é? Sim, sim. claro, já foi há muito tempo, mas é claro que se vierem em conversa, eles sabem, sim, não, tu jogaste com o Nelson Oliveira, com o Mica na baliza, sim. Portanto, eles recordam-se de certa forma, ei, eu fiquei acordado até às tantas da manhã para ver aquele jogo. Acho que o que está na memória é mesmo esse jogo. Exatamente, exatamente. Num plano aqui um bocadinho mais de curiosidade, uma das maiores promessas não, uma das maiores certezas, mas um dos maiores produtos da formação do meu clube estava nessa equipa, o Serginho. Eu sou da Trofa, joguei muitos anos no Trofense e o Exato. Serginho foi esse mundial. Na altura, na Trofa foi, pronto, algo muito falado, pronto, porque é um filho da terra, basicamente, e o Serginho foi essa competição, por acaso marcou-me também um bocadinho por isso. Mas e Serginho era um jogador que foi muito importante para o nosso grupo. E importante porque eu digo-te, ele próprio sabia que não era a primeira escolha do grupo, mas era um jogador com uma qualidade, um sentido de orientação durante o jogo, sabia ler muito bem o jogo, jogava com os dois pés, era espetacular. E para além de fora do campo, ser uma pessoa super simples, animada. Pá, acho que foi uma pessoa muito importante para o grupo durante todo o Mundial. Sabe, uma das, entrevistas que eu fiz que mais me marcou foi precisamente ao Serginho, depois dele acabar a carreira. Ele teve um problema muito grave no joelho, ficou sem cartilagem, tinha, o osso a bater com o osso e teve de terminar a carreira, e depois foi trabalhar para uma empresa de fabrico de pneus aqui na zona, e Sim, foi das entrevistas que mais me marcou, porque sinto que ele foi mesmo sincero na maneira como falou, percebes? Portanto, sim. marcou-me, pareceu-me ser boa pessoa realmente, pareceu-me ser boa pessoa. Hum, ó Nuno, indo agora realmente ao encontro daquilo que nos trouxe até cá, de certa forma, tu vais a esse Mundial já como jogador do Cercle de Bruges. Esta mudança dá-se em 2010, segues para lá por empréstimo do Sporting. Como é que se processou tudo isto? Havia ali uma espécie de acordo entre o Sporting e o Cercle de Bruges, porque foram mais jogadores para lá. Como é que foi esta mudança para a Bélgica? Foi uma aventura. Ah, não fazia parte dos meus planos, porque na minha cabeça só queria jogar pela equipa principal do Sporting, mas eles na altura fizeram um protocolo com essa equipa, em que podiam, de certa forma, ah, emprestar uma quantidade de jogadores ou a quantidade de jogadores necessários para que o clube precisasse, para promover também a juventude, que naquela altura não era tão fácil como é hoje em dia, porque antigamente havia sempre os clubes satélites, e nem todas as equipas tinham a capacidade de o fazer. Surgiu essa oportunidade, e no início foi difícil porque foi a minha primeira experiência no estrangeiro. O meu inglês não era bom, talvez umas coisas básicas, e, e pronto, surgiu essa oportunidade e eu também acho que só fui porque, juntamente comigo, foram mais dois atletas, o William Ouso e o Renato Neto, se não estou de engano, e fomos os três numa aventura em que acho que foi uma experiência muito enriquecedora e que fizemos grandes feitos para um clube pequenino na altura que era o Cerco, conseguimos ficar em sexto, que até aos dias de hoje, talvez a melhor classificação, não sei se estou em erro ou não, mas acho que uma das melhores classificações do clube na liga. E sim, conseguimos um ano seguido sem perder com o nosso rival, com o Clube Bruges. Nesse ano conseguimos ganhar as duas vezes e aquilo foi um feito inédito. Foi festa na cidade, verde e preto. Porque se não estou em erro, os clubes partilham o estádio, e depois há também uma tradição qualquer de pendurar uma bandeira no meio-campo quando se ganha. Posso estar a dizer uma barbaridade, mas acho que há qualquer coisa deste género, não é? O estádio, eh, as duas equipas usufruem do estádio, e ou seja, à volta do estádio, metade do estádio é azul e preto, que é do Clube Bruges, onde tem os campos de treino, os balneários, tudo o que diz respeito, e do outro lado do campo é verde e preto, onde tem os campos do Cercle Bruges, os ginásios, essas coisas todas. Depois no jogo, quem ganha, pronto, pode fazer sempre uma gracinha. Acho que nas últimas vezes que alguém ganhou, espetaram uma bandeira no centro do campo. Pronto, mas isso é em modo de brincadeira. Acho que nós nem tínhamos muito essa, esse hábito. O que a gente tinha hábito era, depois de ganhar um derby, era obrigatório, capitães, treinadores, todos o staff, tínhamos que ir todos
sair para um clube, ir beber, coisa assim. Assim vale a pena ganhar, Nuno. Mas eles lá têm muito hábito disso, porque todos os clubes têm um gerente que está ligado ao clube, que gera os vários clubes do estádio, ou seja, quando joga o Clube Bruges, esse gerente do clube que gera todos os bares do estádio, quando é o Cercle era outra pessoa da parte do Cercle que geria tudo, então tinham sempre o hábito no fim de cada jogo, os jogadores era obrigatoriamente tinham que passar lá, nem que fosse só para dizer olá, não precisavam de beber, mas precisavam lá estar, conversar com os adeptos, foi uma cultura muito diferente, porque imagina, a gente perdia um jogo e era impensável em Portugal tu saís à rua para ir para um café com os adeptos, conviver. Lá não, era obrigatório. Ganhávamos, perdíamos, tínhamos que ir pelo menos, nem que fosse há 10 minutos, para pronto, estar na conversa com os adeptos, interagir. E foi uma coisa que no início me chocou, porque eu não estava habituado a isso. Imagino. Vindo da realidade portuguesa é realmente algo muito, muito diferente. Oh, Nuno, voltando aqui à questão da adaptação, tu ficaste a viver sozinho, ficaste a viver com os dois colegas do Sporting com quem foste, como é que foi esta vertente mais fora do campo, digamos assim? Eu tive a sorte porque foi um clube que tinha pessoas excepcionais, desde o presidente a todas as pessoas que trabalhavam em diferentes departamentos. Eles lá tinham apenas uma pessoa em que tratava dos jovens e que organizava tudo. Dava-nos opções para nós escolhermos o nosso apartamento, cada um tinha o seu, não é? Que nós escolhemos o nosso apartamento e eles orientavam tudo o resto. A gente não se tinha que preocupar com nada. Era uma coisa incrível. Tínhamos casa, carro, tínhamos condições de viagens, essas coisas todas. A única coisa que nós precisávamos saber era uh, o caminho de casa para o treino. Do resto, tudo o que a gente precisasse era só ligar a esse senhor que orientava tudo. Mesmo alimentação. Tínhamos um restaurante que tinha um protocolo com o clube, portanto a gente acabava a treinar, íamos ao restaurante tranquilos, almoçávamos e estava tudo em ordem. Uma vida, digamos, que para um jovem de 19 anos estava muito facilitada. Exatamente. Oh, Nuno, e como é que descreves a realidade da Bélgica mais do ponto de vista social? Ou seja, que realidade é que encontraste no país em si? Olha, foi um país super organizado, muito limpo. Uh, as pessoas, digo honestamente, durante a semana raramente via os meus vizinhos, eu raramente via os meus vizinhos, porquê? Porque eles acordavam cedo, iam trabalhar, voltavam para casa cedo, raramente andavam na rua. Ao fim de semana, sim, ao fim de semana era costume cafés cheios, esplanadas cheias, mesmo com muito frio, porque lá faz muito frio. Uh, Era incrível, as pessoas, fim de semana, sexta à noite, sábado, domingo, era o dia em que as pessoas podiam fazer algo que não era normal na sua rotina de trabalho e, e claro, bastava a gente sair à rua e passear ao centro, era as esplanadas todas cheias, pessoas a tomar cafés, a beber, a divertirem, só ouvirem uma boa música, portanto, a comer o famoso chocolate, não é? Porque lá o chocolate da Belga era muito, muito bom. Cheguei a trazer vários quilos na mala para a família. Imagino, fizeste bem. Oh, Nuno, e pergunto também como é que descreves a realidade futebolística que encontraste e pergunto, dentro desta vertente, logicamente tu ias com expectativas de jogar, mas chegas lá, primeira época de sénior, 32 jogos, era um número que realmente fazia sentido para ti ou superou as tuas expectativas? Eu acho que superou um bocadinho, porque eu, quando cheguei, vi que tinha mais dois ou três centrais, de certo modo eram os centrais da casa, experientes. Recordo-me que o nosso capitão, acho que fez a carreira toda no clube, portanto eram pessoas que já conheciam a casa, os adeptos já os conheciam, e eu fui mais naquela de, olha, é um central de 19 anos, um bocado talvez não tão responsável como eles, um pouco com uma visão diferente do jogo, sem aquele fator da responsabilidade de, tens que orientar aqui o pessoal. Uh, e pronto, acho que foi isso, foi essa irreverência que me levou a jogar tantos jogos, porque tínhamos um lateral esquerdo que era
era um líder nato. Tínhamos o capitão, como te disse, que fez a formação toda no clube e sou parte profissional também, que também era outro líder. Tínhamos, na altura, eu que jogava ao lado dele, que era o central, que pronto, que queria andar para a frente, queria dar a bola nos pés. E pronto, foi essas diferenças de cada jogador que fez uma boa equipa. Recordo-me que todos os jogos, se eu não levasse umas 10 duras do meu médio, era uma brincadeira. Sim, porque eles lá eram futebol muito físico na altura. Eu recordo-me que eram equipas que corriam muito, usavam muito o contacto físico, eram muito bolas longas. E depois era fininho, comparativamente com eles era muito fininho, gostava de ter mais a bola no pé do que correr, o que é normal, para, a nossa, para a nossa ideia de jogo. Os portugueses gostam de ter a bola no pé, e eles por vezes dizem, epá, não faças isso, que estás a arriscar muito, epá, isto aqui é a bola na frente, e a gente depois orienta-se. E eu disse, tenham calma, está a correr bem, vamos continuar. Eu sei que cheguei a fazer muitas asneiras, então quando fazia uma asneira lá, meu Deus do céu, levava cada dura, que até só metia o carapuço e ia para casa. Mas faz parte do crescimento. Não, e, Até hoje, se for lá, os adeptos reconhecem. não, e era isso que eu ia dizer. Eu acredito que lá está, logicamente na altura levar essas duras custava um bocadinho, mas nesta vertente de crescimento, conheceres uma realidade diferente, estes anos na Bélgica, logo a começar o futebol sénior, foram extremamente importantes, não é verdade? Sim, foram, também foram. E lembro-me que estão lá e que me fizeram grandes praxes. Porque Conta, conta, estás mais do que à vontade. eu, não, eu também tinha a maneira que metia-me com eles, com os mais velhos. Eu recordo uma vez, deixei o nosso lateral direito ir para casa e foi um dos últimos a sair do balneário. No outro dia de manhã, quando ele chega lá, tem o cacifo dele todo vedado com tape branca, as chuteiras penduradas no cacifo, e ele já sabia, porque eu andava-lhe sempre a ameaçar, sei que qualquer dia faço alguma coisa, sei que. E cheguei e ele disse, é? E ele só se riu, começou a tirar o tape todo do cacifo, que acho que teve para lá uma hora, porque eu usei não sei quantos rolos de tape para fechar aquilo. Nuno, depois desta tal, segunda, passagem pelo Cercle de Bruges, voltas a Portugal e rumas depois a França para representar o Metz, então na 2ª divisão. Pergunto novamente como é que surge esta possibilidade de rumar até França? Isto porque, segundo percebi, havia ali muita influência portuguesa, pelo menos o diretor desportivo, acho que era o Carlos Freitas, não era? Foi por aí que se deu Exatamente. a mudança? Sim, por acaso estava numa fase de terminar o contrato com o Sporting, era o meu último ano, estávamos numa fase de transição em que entrou ali a gerência do Bruno Carvalho, muitas pessoas, pronto, basicamente fizeram uma limpeza à casa, digamos assim, implementaram novas ideias, e eu estava numa fase em que eles queriam ficar comigo, sim, mas tinha que abdicar de certas coisas em que eu rejeitei completamente. Então, nesse meu último ano no Sporting, acho que foi o início da equipa B, se não me engano, outra vez, o recomeço da equipa B, fiquei os primeiros 6 meses sem jogar, em que não estava autorizado em jogar, mas depois com a mudança de treinador, em que entrou o João Deus, ele foi sincero comigo e disse, comigo, se tiveres que jogar, jogas, se estiveres bem, jogas, se não tiveres, não jogas, aqui vais ser igual aos outros, e que tive a sorte de terminar os últimos 6 meses sempre a jogar, com regularidade, e que depois o Carlos Freitas também conhece bem a casa, sabe os valores dos jogadores que estão lá formados, e quando ele assumiu esse cargo no Mets, entrou em contacto com o meu empresário, e aceitei, porque também na altura fui eu, depois um bocadinho mais tarde, se me recordo, foi o André Santos, já numa fase ainda mais tarde, já o campeonato estava a rolar, foi o Candeias, o Ivan Baliu, que jogou no Aroca, o lateral. Portanto, ficou ali uma barca, digamos assim, uma barca portuguesa e espanhola, tudo junto, em que
Pá, foi um ano muito desgastante, mas muito bom, porque conseguimos alcançar a subida de divisão, porque na altura subiam 3 diretamente, ainda não havia essa história do play-off, do terceiro ia jogar contra o terceiro da Primeira Liga, portanto, tivemos a sorte de subir, eh, e fizemos boas exibições, grandes jogos, um grande campeonato, em que também a estrutura toda do clube foi uma estrutura sempre presente, desde o presidente a todo o staff, era incrível. Eles entendiam o futebol, davam duras quando tinham que dar aos jogadores, batiam nas costas quando tinham que bater nas costas, e assim muito bem, tudo. Tínhamos todas as condições de trabalho, tínhamos campos espetaculares. O nosso relevado era considerado um dos melhores relevados de toda a França, o que é incrível. Tínhamos um presidente que apostava e que estava sempre presente, seja para o que fosse, problemas familiares, uh, para melhorar as condições de treino, para ser o próprio a evitar os puxões de orelhas quando as coisas estavam a ficar um bocado mais macias. Portanto, acho que tive um grande ano e um grande crescimento em França. Já tinhas passado pela mesma situação, na Bélgica e repetiu-se aqui esta situação de teres colegas portugueses, de teres colegas com quem partilhavas a língua. Tendo tu estado em contextos tão diferentes, pergunto quão importante é esta dinâmica na adaptação a um novo clube e a um novo país? Bem, eu não diria tanto ao clube, porque o clube, cada clube tem a sua cultura, as suas histórias, a sua maneira de ver o futebol. Portanto, acho que cada jogador tem o seu tempo para se adaptar. Não é por. É claro que se tivermos alguém a falar a nossa língua, temos alguém com quem falar, partilhar ideias, essas coisas todas, mas a adaptação depende de cada jogador. Mas fora o futebol, acho que é muito importante, porque nós tendo 3, 4 jogadores falando a mesma língua, depois de cada treino ou aos fins de semana, a gente organizava sempre um jantar na casa de alguém, ou era na minha, ou era na casa do André, ou até o Tiago Gomes também esteve lá. Muitas vezes íamos para a casa do Tiago Gomes, ver os jogos de Portugal, jantar, apenas estar ali uns momentos para conversar. Uh, e sim, é enriquecedor, porque também eles viveram grandes experiências, como o Tiago, o Candeias, que ainda joga na Académica agora, o André Santos, que até foi jogador profissional no Sporting, portanto, todos eles tiveram grandes experiências e eu tive o privilégio de poder jogar com eles e enriquecer também a minha carreira. Nuno, e lá está, já falaste da questão física do futebol belga. Corrijo-me se eu estiver errado, mas em França há aqui um patamar ainda superior em relação a esta questão. Pelo menos diz muito que o futebol francês é físico. Sentiste isso e sentiste que a passagem pela Bélgica foi um bom treino, entre aspas, para depois França? Foi, na Bélgica foi um bom treino, mas mesmo assim em França foi uma coisa de outro mundo. Para a época, só para ter noção, nós acordávamos mais cedo, íamos fazer 2 quilómetros de bicicleta, tomávamos um pequeno almoço, a seguir íamos fazer físico na floresta, íamos mesmo 1 hora a correr na floresta. Era impressionante. E eles aguentavam, o que para mim me fazia confusão é que eles pareciam que não estavam cansados. E depois à tarde tínhamos o nosso treininho normal no campo, mas sim, opá, acho que foi mais difícil mentalmente, porque chegava a um ponto em que o corpo só acompanhava a cabeça, porque eu já não aguentava mais, era um desgaste tão grande, que chegámos ao fim de cada dia na pré-época, que nós fazíamos estágio de 2, 3 semanas, chegámos ao fim de cada dia e a gente só queria era deitar-se na cama e acordar bem no dia a seguir sem dores, que era para conseguirmos continuar a correr. Mas o que é certo é que depois, durante a época, chegávamos aos jogos e a equipa andava, mas andava muito bem e rápido, aguentava bem o jogo. Para além de ter jogado só uma segunda liga, né? Lá joguei na segunda liga, na Liga 2, e pá, era incrível. O ambiente era como fosse de primeira, os jogadores muito intensos, muito fortes fisicamente, todos eles.
bem montados, com os jogadores individualmente muito fortes, e depois era a equipa que fosse abaixo das pernas mais cedo tinha menos hipótese de ganhar. Ali era assim. Nuno, e olhando para esta questão em específico dos duelos físicos, lembras-te assim de algum avançado na segunda divisão francesa que tenha realmente marcado nesta vertente? Alguém que durante o jogo tenha sido mesmo muito difícil marcá-lo? Pá, assim, na Liga Francesa não me recordo muito bem, para ser honestamente, mas se calhar na Bélgica, tu, tu até te podes lembrar de um menino que tinha 17 anos, jogava no Anderlecht. Estou a ver quem é, estou a ver quem é, estou a ver quem é. Era Pronto, realmente difícil, imagino. esse, imagina o que é teres um menino como o Lukaku, que tinha 17 anos, tu olhavas para ele tinha mesmo cara de miúdo, dava para ver que ele era miúdo, só que era um jogador que na altura pesava cento e poucos quilos e tinha só 8% de massa gorda. Agora imagina o que é aquilo a correr direito a ti. Eu bem tentava, eu recordo-me ter um lance com ele em que vou corpo a corpo e eu acabo dentro do banco de suplentes, em que ele me dá uma carga de fome tão forte. Epá, e para ele não foi nada, foi só um encosto, estás a ver? Mas eu acabei dentro do banco de suplentes. Era aquele na altura, era uma força de natureza incrível. Imagino, imagino, imagino. Pô. Nuno, e voltando então à França, tu já falaste aqui da subida de divisão. É certo que tu no fim da época rumas ao Panathinaikos, um clube enorme e com grande história, mas não deu vontade de dar continuidade a esse trajeto no Metz e disputar a Ligue 1, já que é uma das Big Five no futebol europeu. Gostavas de ter experimentado esse patamar superior? Oh, claro que sim, e eu tinha mais um ano de contrato e pronto, estava tudo certo para ficar, mas na altura tínhamos mudado de treinador há pouco tempo. Eu sei que acabámos o campeonato da Liga 2 com um treinador diferente, mas tive a sorte também de ser um treinador muito honesto e chegar ao pé de mim e dizer, ligar-me: Olha, gosto muito de ti, és um jogador que eu aprecio muito, mas eu vou optar por trazer jogadores franceses, jogadores que têm experiência na Liga 1 e pronto, não vais ter tanta oportunidade. Eu quero-te no meu clube, mas vou-te já dizer que não vais jogar tanto como queres, portanto estás à vontade de sair ou não. E pronto, e depois eu tive de tomar a decisão, claro que de ver outras opções, até que surge o Panathinaikos. E claro que não ia dizer não ao Panathinaikos, porque é um grande no futebol grego. E lá está, eu acho que essa honestidade que tiveram para contigo é realmente algo importante no mundo do futebol, não é? Ou seja, deixar as coisas claras desde cedo para um jogador poder dar o melhor rumo à sua carreira, não é? Exatamente, aliás, acabou o campeonato em França, tínhamos subido divisão e passado uma semana ele liga-me a dizer assim: olha, passa-se isto, as minhas ideias são estas e pronto, eu quero ter já ciente que não vai jogar tanto e eu de certa maneira, pronto, ninguém gosta de ouvir isto, mas eu fiquei de certa forma agradado da maneira como ele me abordou, porque foi honesto e que não teve até à última para, para ver o que é que acontecia. Assim deu-me também tempo para eu preparar o meu futuro e procurar novas situações. Oh, Nuno, termina este capítulo de França a perguntar-te se tens alguma história, algum apontamento que queiras deixar, mais caricato, mais curioso, eventualmente, antes de ir à Grécia. Olha, sinceramente, não tenho assim grandes histórias divertidas, porque o povo francês é um povo um bocado mais fechado, não dá para ter tantas essas brincadeiras, mas pronto, tínhamos sempre aquela barreira da língua, em que nós também tivemos que ir ter aulas com professoras lá do clube, e que por vezes eles brincavam connosco no sentido de: olha, estás a falar inglês, mas eu não te vou responder. Falas inglês e eu vou-te responder em francês, que é para começares também já a aprender. E sim, pronto, eles dão muito valor a quem vem de fora e tenta falar o francês. Ok. Estão no seu direito, nós também gostamos quando vêm cá a Portugal e falam a nossa língua, não é? Certo, certo, certo. Está certo. Eles sabem falar inglês, mas sempre que a gente falava inglês, eles respondiam em francês. Ok, estou a perceber, estou a Portanto, perceber. Oh, Nuno, e em relação a esta mudança para a Grécia, tenho uma pergunta em concreto a fazer em relação à cidade de Atenas. Hum,
lá está, eu não estou de maneira nenhuma a dizer que tu escolhias os clubes que ias representar, em função das cidades em que eles estavam sediados, mas esta questão também tinha um peso mínimo que fosse, ou seja, ok, tenho aqui X propostas, se calhar esta cidade vai dar mais qualidade de vida a mim, à minha família, então é aqui um fatorzinho que eu tenho em consideração no momento de escolher um clube. Foi acontecendo isto ao longo da tua carreira ou nem por isso? Eu não olhava muito para a cidade ou coisa assim, mas é natural que quando comecei a viajar com a minha família, porque estive na Bélgica, estava sozinho os 2 primeiros anos, depois para a França já fui com a minha família e já tive que pensar de outra maneira, não é, que já não sou só eu, e é natural quando vejo um clube tão grande a ter interesse e dar uma oportunidade, juntamente com a cidade em que é praia, é calor, é boa comida, é natural que fiques um bocado mais inclinado para essa opção, mas nunca tomei nenhuma decisão conforme a cidade ou o sítio para onde a equipa joga. Ou seja, um 98% da importância à vertente desportiva, financeira e tudo mais, é aqueles 2% ao Exatamente. contexto em que estava inserido, por aí, não? Sim, exatamente, foi mais por aí. Nuno, e até pegando nesta questão que tu acabaste de falar, a partir de certa altura foste acompanhado pela tua família nestas experiências no estrangeiro. Como é que era mudar todo o teu contexto familiar, todas as tuas rotinas, juntamente com a tua companheira, com os teus filhos, questões de escola, provavelmente um bocadinho mais tarde, mas como é que foste gerindo essa situação? Mas tenho que ser sincero, para mim já era natural, porque eu já vinha de Bélgica, França, já estava habituado a andar de um lado para o outro, sempre com as malas feitas, mas, quando comecei a viajar com a minha família, primeiro com a minha esposa, depois com os meus filhos, já teve que ser, umas coisas uma logística diferente, não é? Temos que primeiro, em vez de tomar, as decisões, tínhamos que ver se tínhamos, condições de escola para os meus filhos, como é que eram as condições a nível de saúde, bons hospitais, eh, quais eram os meios de acesso para depois a minha esposa e os filhos se orientarem dentro da cidade. Eh, Claro que tive que começar a olhar para a parte mais familiar em certas opções, como foi o caso posteriormente na Bulgária, eh, do que anteriormente, porque anteriormente era sozinho. O que é que eu fazia? Ia treinar, depois ia almoçar com os amigos e com alguém da equipa e ia para casa. Este era o meu dia a dia, não fazia mais nada. Agora, depois com a esposa, filhos, em que tinha que ter rotinas de escola, rotinas de ter que ir ao hospital de consultas, de rotina, pá, teve que começar a pesar e a tomar certas decisões que se calhar sozinho tinha tomado outras. E se calhar esta é uma parte da vida de um jogador profissional que o comum adepto não está tão familiarizado, digo eu, porque esta questão de, ok, surgiu uma proposta para ir para a Austrália, mas como é que vai ser com os meus filhos, com a escola? Tens sempre estas preocupações na tua mente e o comum adepto não tem noção disto, não é verdade? Sim, mas isso para a Austrália acho que foi uma decisão muito fácil. Se calhar dei aqui o exemplo da Austrália, que deve ter sido dos mais fáceis, porque a nível da organização é um país diferente, Epá, não é? Mas foi muito fácil ir para lá. esta questão das mudanças, não é? Pesa sempre um bocadinho. Era só mais no sentido de os meus quando eu estive em França tinha apenas uma filha, esteve em França, ainda não tinha escola, portanto estava connosco, mas depois quando foi para a Grécia começou a ir para o jardim de infância, em que eu tinha que arranjar sempre uma escola em que falasse o grego e o inglês. Porque o grego, pronto, fala-se na Grécia, no Chipre e pouco mais. O inglês é que sim, tínhamos que apostar, porque uma vez que eu era jovem, que ainda ia fazer vários anos, ou em Portugal ou fora, tinha que ter uma certa preparação para a minha esposa, para as minhas filhas, para depois, se tivéssemos que mudar outra vez de país, elas já estarem mais preparadas para encarar, seja o que fosse no dia a dia. Exatamente, exatamente. Oh, Nuno, e centrando agora atenções nesta experiência no Panathinaikos, pergunto como é que foi representar um clube ou estar num país em que os adeptos são tão fervorosos
e que muitas vezes ultrapassam ali um bocadinho os limites do dito normal no apoio às equipas. É verdade, olha, foi espetacular. Para já tive a representar o maior clube da Grécia, Panathinaikos, de longe o maior e para mim honestamente o melhor, porque uma vez que vesti aquela camisola, serei sempre daquele clube. Na Grécia fui muito bem recebido, as pessoas são muito calorosas, são muito emotivas e não é por falta de apoio que as equipas não ganham lá. É incrível, o estádio cheio, se fosse contra o último classificado, como fosse com um derby com o Olympiacos, era sempre estádio cheio, cantado do primeiro ao último minuto, e é natural, quando as coisas não estivessem a correr como eles queriam, às vezes tínhamos umas surpresas. Força, força. Queres saber? Não, muitas. Olha, a primeira grande aventura que eu tive lá foi uma vez que tivemos um derby no estádio do Olympiacos, no Karaiskakis, em que lá, pronto, quando é derbys e clássicos, só os adeptos da equipa da casa é que estão autorizados a ir ao estádio, porque senão há sempre confusão. Então imagina, temos 35 mil, acho que é a lotação máxima no estádio do Olympiacos, tudo vermelho, em que começa o jogo, estávamos tudo bem, termina o jogo 3-0 para o Olympiacos, um derby, uma coisa impressionante. Nessa, nesse dia ou nessa noite, entramos todos no autocarro e de repente vimos que o autocarro está a fazer um desvio que não era normal, porque normalmente a gente ia do estádio, íamos para o centro de estádio buscar os carros e cada um ia para a sua casa. De repente vejo o autocarro a fazer um desvio que ninguém sabia para onde é que íamos. Quando vamos a ver, estamos no meio assim de uma floresta, de um parque, mesmo fora da cidade, e o nosso team manager só diz assim: malta, ficamos agora aqui, eu vou chamar táxis e cada um vai para a sua casa dentro de um táxi. Ou seja, eles já sabiam o que é que ia acontecer, ou seja, sabiam que ia estar tudo dentro do nosso centro de estágio, à nossa espera. Então, para não haver problemas, porque lá eles, quando querem problemas, eles arranjam-nos. Isso é fácil. Então, cada um foi no táxi para casa e no dia seguinte é que fomos buscar os carros ao centro de estágio. Isto não invalidou de alguns chegámos lá e alguns terem os vídeos dos carros partidos e coisa assim do género. Mas, sim, também imagina, estamos no meio do treino e de repente o treinador para o treino porque tinham 50 ou 60 pessoas a invadir o campo para terem reuniões cara a cara connosco. Aquilo que se vê hoje em dia no Brasil, das Certo. claques irem ao... Pronto, é o que acontecia lá de vez em quando. Agora se calhar não, porque já há mais segurança e tudo, mas antigamente era assim. De repente parava o treino, 50 pessoas lá dentro a falar connosco. Pá, era situações de grande pressão mesmo. Oh, Nuno, e chegou ao momento em que já encaravam isso com naturalidade ou assustava sempre um bocadinho? Epá, se calhar para os gregos que estavam habituados àquele ambiente desde pequeninos, já era natural isso acontecer, mas para mim chegou a um ponto em que eu comecei assim, epá, e se isto não fica só por aqui? Né? Porque depois também as pessoas exaltavam-se, chegou mesmo a ver o nosso capitão a levar umas pancadas na cabeça, umas chapadinhas na cabeça, uns empurrões, e a gente pensava assim, e isso não para por aqui, como é que é? Mas graças a Deus nunca passou daquilo. Mas era momentos em que eles, quando chegavam dentro do campo, a gente já começava, digamos, a piar fininho. Ficámos ali todos quietinhos, à espera, cabeça baixa, para eles falarem tudo o que tinham a dizer e depois continuávamos o treino, porque esquece. Se houvesse lá algum a levantar a cabeça demasiado, era capaz de apanhar. Imagino, imagino. Lá está, eu já fui tendo alguns testemunhos do género em países como a Bulgária, a Grécia, e realmente nota-se que os adeptos, eh, quando entram por esta vertente de criticar a equipa e da equipa não estar bem, são realmente muito, muito efetivos na forma como o fazem. Mas por outro lado, acredito eu que também tenhas tido momentos de grande apoio e de sentir realmente, ok, estou realmente a viver o futebol aqui, não? Sim, então bastava a gente ganhar um clássico ou um derby. Então, se a gente ganhasse ao Olympiacos, era uma coisa impressionante. A gente ganhava ao Olympiacos, no dia a seguir ias ao restaurante a almoçar com amigos ou com a tua família e tudo, e muitos deles diziam assim: não, hoje é por conta da casa. Portanto, as pessoas, eles lá vivem mesmo o clube. Quando dizem que são do Panathinaikos, são mesmo do Panathinaikos, até morrer.
Aquilo sei lá, olha, deve ser amor à primeira vista. Nascem, ficam verdes, pronto, é por ali. Nuno, e como é que descreves o nível futebolístico que encontraste na Grécia? Pode-se comparar ao nível português, ligeiramente abaixo? Como é que olhas para essa questão? Se calhar no tempo que eu lá estive era um bocadinho abaixo. Não quer dizer que não tenham lá grandes equipas com boa qualidade, porque se bem me lembro, depois, no ano que eu estive lá, foi o Paulo Bento também para lá, já começaram a introduzir portugueses, mais jogadores espanhóis também, um pouco mais o nosso estilo de jogo, mas assim, mesmo os jogadores gregos eram jogadores muito competitivos e de alta qualidade individual. Nuno, e a Grécia em si como país para viver? Como é que foi a experiência de estar num local que muitas vezes é olhado quase como destino turístico, como ponto meio paradisíaco? Olha, eu vou-te ser sincero, imagina o que é que tu estás a viver num país em que só tens inverno durante 3 semanas. Logo por aí já compensa, não é? Então, para além de depois, imagina, verão, treinava ao fim da tarde, o que é que eu fazia? De manhã ia para a praia, ia ver o Fredo, não é? Que eles lá bebem o café com gelo, ficava, almoçava e ia para o treino à tarde. Aquilo era sempre assim. Vivia com 100 metros da praia, talvez, é lá. Portanto, a qualidade de vida era espetacular. Já para não falar que depois tínhamos as primeiras semanas de janeiro em que era aquele, pronto, nem era muito frio, era só chuva e ventos, aquelas tempestades tropicais. De resto, o ano todo podíamos estar na praia à vontade, que era tipo mesmo um paraíso. E eu vivi lá e depois, durante as minhas férias, eu ainda fiz lá uma semana de férias. Portanto, estás a ver? Era Ou top. seja, tinhas colegas a chegar bronzeados ao balneário durante o ano todo, praticamente. Assim, então os meus colegas, muitos deles iam para a praia, iam só treinar e depois iam outra vez para a praia. Então, era sol o dia inteiro, calor, não fazia outra coisa. Não, mas é realmente lá está, um testemunho que também vou tendo. Os jogadores que passaram pela Grécia e pelo Chipre, logicamente há estas questões dos adeptos e tudo mais, mas depois a vertente, de estilo de vida, toda a gente gosta, e eu acho que é impossível não gostar, não é verdade? Sim, é natural, mas tu quando vais para um país como a Grécia, tu pensas assim: "Epá, mas este país está com dificuldades financeiras e o pessoal não trabalha". O pessoal lá tem uma palavra que é muito engraçada, que é "avreo". Tu perguntas qualquer coisa: "Olha, preciso disto", eles dizem: "avreo", que é amanhã. "Amanhã faço". "Amanhã eu faço, não te preocupes". Eles têm, pá, vivem a vida mesmo na descontra. Não interessa se têm muito dinheiro, se têm pouco dinheiro, se têm problemas para resolver, não tem problema. Eles: "Olha, vamos beber um café", ou "Olha, hoje tem ali uma festa de hip hop, vamos para a festa", isso é que é importante. E amanhã a gente resolve. E eles levam nessa vida e olha, e se calhar são inteligentes porque não têm stress nenhum. Exatamente, exatamente. Olha, e além destas questões que já foste falando, dos adeptos e deste estilo de vida muito característico, houve mais alguma coisa que tenha marcado nesta passagem pelo Panathinaikos? Opá, coisas engraçadas do género de estarmos parados nos semáforos a vermelho e de repente vês uma moto da polícia a passar o vermelho, assim, sim, assim, os da polícia em cima da moto a beber café e a passar o sinal vermelho, sem qualquer tipo de problema. Aquilo era muito engraçado. Lá não havia, parecia que não havia regras. Imagina, Ok. estou na faixa da esquerda que quer fazer a inversão de marcha, não é? E de repente param-me 2 carros à minha frente para virar outra vez, para fazer a inversão de marcha, ou seja, passavam à minha frente e ficavam à frente do sinal. Portanto, ali tínhamos que andar sempre com cuidado, porque é muitas motas, então tínhamos que andar sempre a olhar para a esquerda e para a direita, porque eles lá não têm maneira de ultrapassar, é para onde houver espaço e vão eles. Ou seja, um estilo de condução muito próprio na Grécia. É engraçado, mas é perigoso também. Também é verdade, também é verdade, também é verdade. Oh, Nuni, antes de irmos à tua passagem pelo Levski, eu gostava também de perguntar aqui sobre a tua passagem pelo Vitória.
é um histórico do futebol português, mas acredito eu que quando passaste por lá, o clube já não vivesse os melhores tempos, tanto do ponto de vista desportivo como do ponto de vista financeiro. Como é que foi esta experiência neste Vitória e houve assim realmente dificuldades a serem sentidas pelo plantel nesta altura? Olha, eu posso dizer que foi um felizardo de poder vestir aquela camisola. Foi e é. Eh, Infelizmente está em patamares muito abaixo do que aquilo que merece, mas é um clube gigante e é o enorme, como as pessoas de Setúbal dizem, o enorme. Porque para além daquele momento em já em ver algumas preocupações financeiras, em que se calhar já atrasava um bocadinho o ordenado, mas pagaram tudo a tempo e horas. Ok, Mas havia momentos em que se calhar tínhamos que bater um bocadinho o pé para eles começarem a não ficar relaxados, atrasava um mês talvez, mas foram sempre honestos, vinham sempre dar a cara, porque o nosso capitão na altura tínhamos grandes capitães, que eram o Nuno Pinto, o Vasco, Fernandes e o Edinho, na altura, em que batiam o pé e lutavam para os bens da equipa, porque só assim é que naquele ano conseguimos a manutenção. Tivemos um ano, foi a lutar até à última, se me recordo, ganhamos na última jornada ao Tondela em casa e garantimos a manutenção, porque nós sabíamos que se não conseguíssemos a manutenção, o clube ia descer e depois para subir era uma carga de trabalhos. Então para nós naquele ano em que tivemos várias dificuldades financeiras, também em certos tempos tínhamos que treinar em sítios diferentes para não estragar o nosso campo. Portanto, tudo isso é como uma bola de neve, começa a aumentar até que um dia rebenta, não é? Infelizmente, uh, infelizmente as pessoas que estavam ao comando desse barco não conseguiram gerir da melhor maneira e depois, por outros motivos não desportivos, o Vitória teve e está agora em patamares em que não merece. Não, Mas e sim, quando tu voltas a Portugal, era com a ideia de te estabilizares aqui ou voltaste já com a ideia de: "Ok, mais cedo ou mais tarde vou voltar ao estrangeiro"? olha, não, eu sempre gostava de ter tido uma carreira em Portugal, para ser sincero, não sentia necessidade de ir para o estrangeiro, mas pronto, a vida dá voltas e foi por aí que a minha carreira foi, mas eu vim com o intuito de ficar, fazer bons jogos, de poder promover a mim, aos meus colegas e ao clube, e claro, se eu pudesse ficar mais anos no Vitória tinha ficado, mas depois surgiu em janeiro essa oportunidade de ir para o Levski, um clube que depois também ia jogar as competições europeias, os playoffs, e pronto, tive que, é como em todas as situações, nós temos que ter opções e temos que tomar decisões. Ah, e pronto, foi essa decisão que eu tomei, mas não estou de certa maneira ah, arrependido, digo assim, porque tive a oportunidade de vestir aquela camisola do Vitória, que é uma camisola que parece que não, mas pesa muito. Até porque representa uma cidade, representa pessoas que são honestas, trabalhadoras, que gostam do clube e dói agora ver o Vitória naquela situação. Imagino, imagino. Até para quem não, pronto, não é adepto do clube, fica com um pouco de pena de ver o Vitória nos distritais. É claramente um clube para outros patamares, portanto, imagino para quem representou o clube e realmente sente-o de uma forma diferente. Exatamente, mas eu acho que eles estão no caminho certo, tenho acompanhado os resultados, e acho que eles estão no caminho certo, estão a apostar agora na juventude, a juventude está a levar o clube para cima e espero que consigam ir subindo devagarinho, mas subindo bem. Nuno, e dando sequência aqui à tua carreira, já falaste desta mudança para a Bulgária. Foi fácil a adaptação, o facto de já teres tido tantas experiências no estrangeiro, ahm, permitiu que esta mudança fosse um pouco mais tranquila, digamos assim? Sim, tenho de dizer que sim, porque olha, tinha estado no Frio, na Bélgica, portanto, Bulgária também era no mesmo,
no mesmo ambiente, nas mesmas temperaturas. O futebol era parecido, era um futebol, se calhar não tão bem jogado, mas era um futebol físico em que eles usavam muito o contacto corpo a corpo, era mais jogo direto, portanto já estava mais ou menos entrosado nesse aspecto e pronto, foi só a dificuldade da Bulgária foi a procura de escolas internacionais para as minhas Certo. filhas. Foi um passo em que, antes de eu tomar a decisão, tive que estar a ver, eu e a minha esposa, onde, como e como era, porque as miúdas já tinham que começar a ter a formação em inglês, tudo para depois poderem entrar no ensino básico. Posteriormente, e claro, foi o que inclinou também poder e conseguir achar uma escola internacional, juntamente perto de bons locais de saúde, como bons hospitais e tudo mais. Pegando até um bocadinho nesta questão das tuas filhas e o facto de terem estado sempre em escolas internacionais, agora deves ter aí duas pré-adolescentes com um inglês perfeito, digo eu. Posso dizer que sim, e muitas das vezes são elas que traduzem e corrigem a mim e a minha esposa. Ou seja, às vezes estamos a falar de uma coisa e ela diz: "Olha, não é assim que se diz, tens que dizer desta maneira." Estás a ver? Portanto, já estamos tipo uns mini professores. Mas é interessante, ou seja, claro que eu acredito que tu, enquanto pai, gostasses de as ter tido numa escola primária em Portugal, num contexto mais familiar, mas afinal de contas, estas experiências também lhes deram valências que certamente vão ser úteis para o futuro, não é? Sim, porque qualquer coisa que seja preciso agora mais a nível, e mesmo a nível nacional, já vem muitas delas em inglês, portanto, se elas já tiverem se elas forem bem e tiverem um crescimento bom em inglês, acho que facilita um pouco a vida também numa fase mais posterior, quando forem para a universidade e tiverem um trabalho, já lhes vai facilitar e é uma mais-valia que elas têm para o futuro. Exatamente, exatamente. Ô Nuno, em relação ao Levski, tenho aqui umas perguntinhas sobre alguns colegas de equipa que eu acho que tiveste, corrijo-me se eu estiver errado. Cruzaste com o Boginov no Levski? Sim, tive, Ah, chegamos para aí 6 meses, se não me engano. como é que era ele? Porque a passagem dele pelo Sporting foi um pouco conturbada. Como é que foi conviver com ele nesta fase mais posterior da carreira? Eu acho que ele, quando foi para o Levski, já foi numa fase mais de decadência de terminar a carreira e ficar ali para poder trabalhar dentro do clube, mas pronto, ele não falava muito digamos, com os estrangeiros, mas era um que trazia um bom ambiente ao balneário, era tipo mais para as palhaçadas, estava sempre palhaçadas e posso dizer que ele era um bocado asiado também, sempre que não jogava, meu Deus. Então se perdesse uma peladinha no jogo era um asiado, faz E parte. não chegaram a falar do Sporting, eventualmente, alguma coisa? Não, ele disse: "Olha, estive lá no Sporting", e disse: "Eu sei quem és." Ele pensava que eu não sabia, assim: "Não, eu sei quem és, então, conheço-te muito bem lá no Sporting." E assim: "Pois pá, Portugal é muito bom pá, mas pronto, não estive assim tão bem." E assim: "Pois, acontece, são aventuras experiências que nunca estamos à espera que corram assim menos bem." Claro. E se não estou em erro também, cruzaste com o filho do Rivaldo, com o Rivaldinho no Levski, certo? Sim, esteve lá também. Tiveste alguma oportunidade de conhecer o Rivaldo, eventualmente? Não, não, infelizmente nunca tive a oportunidade porque, ele teve esse esse ano comigo, ou teve 8 meses e depois foi para a Roménia, se não me engano, e o pai dele nunca chegou a ir. Mas, claro, se eu tivesse tido a oportunidade seria giro, não é? Estar a conviver com um campeão do mundo não é todos os dias. Imagino que sim, imagino que sim. E ele contava muitas histórias do pai ou nem por isso? Não, nem por isso, ele era uma pessoa tranquila, gostava era estar no cantinho dele, estar, como os brasileiros dizem, na resenha, né, lá no balneário, e era tranquilo, era humilde, trabalhava bem e pronto, era sempre via-se que ele era brasileiro, tinha um toque diferente, é isso, já também vem do pai dele. Exatamente, exatamente. Ó Nuno, e segundo me pareceu ver no 0-0, hum, houve aqui uma das épocas no Leipzig em que vocês tiveram 4 treinadores, não sei se foi exatamente assim, mas houve ali algumas mudanças no comando técnico.
Porquê? Como é que foi lidar com esta situação? Como é que foi tudo isto? Olha, sinceramente não posso dizer muitas coisas, porque eu também não sabia o porquê das alterações. Está bem que eles querem, é uma equipa grande, é a maior equipa da Bulgária a nível de adeptos e de estrutura, mas eles querem sempre ganhar. E então, às vezes, bastava a gente perder um ou 2 jogos já para o treinador ficar com a corda bamba ali. Fica, não fica. Mas eu recordo-me de uma situação que foi estranha. Então o nosso treinador fez uma boa época até, conseguiu o apuramento para os playoffs da Liga Europa, e começámos a fazer a pré-temporada no Chipre, que era cerca de um mês, e chegámos ao Chipre, no segundo dia o treinador vira-se para todos: "Malta, eu vou-me embora hoje", e ficámos todos assim: "Uau, então mas vais-te embora porquê?". "Ah, sim, porque o diretor disse que já não fazia parte do clube". Nessa mesma noite chega o treinador novo, e a gente ficou assim: "Ah, ok, então e agora?", Já né. já estava aí a ser pensado, não era? Pois, já estava assim um bocado, acho que já tinham tomado a decisão sem o treinador saber, mas o que é chato é que já estávamos em pré-época, passado 2 dias, despedem o treinador, foi assim uma situação constrangedora para nós. Ai, imagino que sim. Nuno, e pergunto também que experiências e que histórias é que ficam desta passagem pela Bulgária? Já falaste aí um bocadinho da questão do frio, que também já tinhas tido na Bélgica, mas acredito que aqui tenha sido um patamar ligeiramente acima. Como é que era jogar nestas condições? Que histórias é que ficaram? Olha, as condições eram tranquilas, porque eles tinham sempre, ah, ainda mais na época do inverno, nevava muito, mas o campo lá eles tinham um sistema de aquecimento por baixo do campo em que derretia a relva, portanto isso derretia a neve, portanto isso não era grande problema. O que eu o que me fazia grande confusão é que eles lá é incrível como é que fumavam xixa todos os dias. A sério, tipo, os jogadores mesmo? Sim, sim, os jogadores fumavam todos os dias. Tinha um colega da minha equipa que, epá, eu dizia-lhe assim: "Como é que tu consegues correr a fumar dessa maneira?". Eu disse: "Epá, isto aqui se eu não fumar já não corro, se eu não fumar é que eu não corro". Que ele era incrível, ele fazia se calhar 2 horas de manhã, à hora do almoço outras 2 horas, à noite fazia mais 2 horas, ele era tipo uma chaminé. E recordo uma vez estávamos em estágio no hotel, cada um tinha o seu quarto, de repente vamos bater à porta dele, ele abre a porta, a gente não consegue o ver dentro lá do quarto. Era uma fumaceira, até que depois o fumo veio para fora, acionou o sistema de incêndio, era o hotel todo, toda a gente a correr dos quartos, isso aqui, de repente fomos a ver, era o quarto dele que estava uma fumaceira, que Que era história impressionante. inacreditável, fogo. Mas toda a gente sabia, porque ele levava mesmo a xixa com ele, preparava, fazia tudo. O quarto dele, incrível. Aquilo era, parecia que estávamos num banho turco, lá dentro. Mas Foi. havia, por exemplo, o costume de, não sei, 3 ou 4 se juntarem ou era uma coisa mais individual? Isso era mais depois do treino, combinavam: "Oh malta, quem quer ir almoçar a qualquer restaurante?". Eles iam, organizavam, 3 ou 4, organizavam e tinha sempre o vício em cima da mesa ter duas xixas e cada um andava, fazia o que queria, fumava, não fumava, era o que, mas é hábito. Acho que praticamente todos os restaurantes tinham sempre essa opção de: "Queres uma xixa?", é só pedir. Ok, ok. Nuno, e para fecharmos aqui a Bulgária, do ponto de vista desportivo, que realidade é que encontraste no país? Encontrei uma realidade em que se notava muita diferença entre equipas grandes e equipas, digamos, medianas. Tínhamos o CSKA, que era com muitos portugueses, na altura o Ruben Pinto, Tiago Rodrigues, entre outros, e o Levski e o Ludogorets, que era uma diferença brutal a nível de investimento e qualidade de jogadores. E depois tínhamos as equipas medianas, em que sempre que a gente ia jogar fora era um grande problema, mas depois sentíamos aquela facilidade em casa de jogar contra eles e saber que mais tarde ou mais cedo iríamos ganhar o jogo. Penso que o desnível de qualidade dava para ver e era mais acentuado. Mas agora tenho acompanhado também o campeonato lá e nota-se que esse desnível já não se vê, já não é tão visível, até porque equipas que se diziam medianas estão lá em cima e estão a lutar para a fase de campeão. Portanto, é como digo, isto o futebol dá voltas
ainda bem que é assim, é natural que as equipas estão com uma formação mais forte e com umas ideias mais fixas. Nuno, e já disseste que o Levski era o maior clube da Bulgária, pelo menos a nível de estrutura e de adeptos. Esta situação da cobrança por parte dos adeptos que viveste na Grécia, também tiveste algo parecido na Bulgária? Como é que eram os adeptos do Levski? Sim, tinha, isso era impressionante, a nossa claque enchia sempre o estádio. A nossa bancada atrás da baliza está sempre azul, com very lights, tudo, tambores, megafones, sempre a gritar. É natural que quando a gente não ganhava, acho que os insultos ficavam apenas ali só depois do jogo. Não nos acompanhavam para o treino a seguir, mas não. As pessoas ficavam ali, começavam-nos a insultar, corram mais, tem que lutar mais, este clube é maior, mas ficava só por ali. Nunca tive um incidente, quer seja no treino ou mesmo andar na cidade, eh, que eu me lembro, que eu me recordo. Lembro-me sim, foi de jogar uns quartos de final, não, a meia final contra o Ludogorets da Taça, em que conseguimos eliminar o Ludogorets e fomos para a final e pá, parecia que estávamos a viver a final da Liga dos Campeões. Era o estádio cheio, era tudo azul, uma coisa impressionante. Oh, Nuno, essa final é contra o Beroe, não? Não, essa final depois foi contra. Não, aliás, foi os quartos de final e depois jogamos as meias finais contra o Lokomotiv Plovdiv e perdemos e foram eles para a final com o Ok, CSKA. ok. Oh, Nuno, chegamos então agora à experiência da tua carreira, ou seja, a experiência mais longa da tua carreira, neste sentido, passaste quatro anos no Melbourne City. A primeira pergunta que eu tenho para ti acerca desta experiência, é mais numa perspectiva de carreira em si, ou seja, tu mudas-te para a Austrália com 30 anos. Sentes que nesta altura, quando decides ir para a Austrália, foi um bocadinho naquela vertente de ok, estou a chegar aos 30, tenho de começar a pensar um bocadinho no futuro. A vertente financeira teve peso, porque afinal de contas, sair da Europa é sempre um passo difícil de dar e que depois o regresso, pelo menos por norma, não acontece para um patamar competitivo igual àquele em que estavas quando saíste. Todas estas questões começaram a ter peso, mais o pensar no futuro quando decidiste ir para a Austrália? Olha, isso de ir para a Austrália a pensar numa parte financeira assim muito diferente é uma realidade, É? Ok, porque eles lá têm o dito salary cap, em que todos os jogadores são tabelados entre aqueles valores e, portanto, cada equipa pode ter, se não me engano, 3 maquis, que são os jogadores que podem ganhar o que quiserem, que são as estrelas. Neste caso, por exemplo, quando teve lá o Nani, quando teve agora, está lá o Juan Mata a jogar no Victory, também são considerados maquis, que podem ficar fora do orçamento, mas de resto todos os jogadores são tabelados entre valores, para não haver uma discrepância muito grande em que um jogador ganha 5 e o outro ganha 30. Tem que ser tudo equilibrado. Eu fui para a Austrália numa vertente mais de qualidade de vida. Para ser ok. honesto, uma qualidade de vida, já tinha 2 miúdas na altura, o sistema educacional lá é o melhor do mundo, é o melhor do mundo, já passei por muitos países, já vi muitas realidades e lá é uma coisa, pá, a nossa filha vai para a escola e sabemos que ela vai aprender, evoluir, ter qualidade que necessita para depois poder encarar a universidade e o trabalho futuro com outra visão. A nível de saúde, de partes de diversão, shows, comida, tempo, vida selvagem, tudo. Apanhei de tudo lá. Pá, foi incrível. Digo-te, se calhar, a melhor experiência que eu tive fora de Portugal. E também por isso se prolongou durante tanto tempo, não é? Ou seja, é porque te sentias confortável lá, realmente. Sim, depois também tínhamos um treinador com uma filosofia muito, muito parecida, porque era um treinador que era fã do Guardiola. O clube pertence ao mesmo grupo, portanto, tínhamos ideias, maneiras de trabalhar semelhantes e, juntamente com isso, conseguimos ir ganhando títulos para o clube. Penso que
quando eu estive lá no meu primeiro ano, foram os 2 primeiros títulos a nível de campeonato. Eles tinham ganho uma taça em 2015 por aí, e depois foi os primeiros 2 campeonatos, porque eles ganhamos uma taça da fase regular e depois ganhamos a grande final, que é o playoff que eles fazem lá, e conseguimos ir mantendo sempre o núcleo duro para introduzir novos jogadores, mas sempre com o núcleo duro de poder atacar o campeonato da mesma forma. Juntamente com isso, conseguimos jogar também a Champions League da Ásia e pronto. Fomos crescendo até que depois eles quiseram investir mais na prata da casa, em jovens, e pronto, tivemos que chegar a uma conclusão de querer ficar lá ou de vir e ainda aproveitar aqui o tempo que resta de jogar futebol. Nuno, tu já tocaste aí na questão de terem sido campeões. Pergunto, como é que é festejar um título nacional num país em que o futebol não é a modalidade predileta ou a modalidade principal? Havia festejos efusivos ou nem por isso? Olha, eu recordo-me na primeira final que ganhámos contra o Sydney, a Sydney FC, a jogar em casa, eu olhava para o estádio e pensava assim: "Isto é uma final?". É que a única coisa que fez com que eu pensasse que fosse uma final foi os fogos de artifício antes do jogo, o hino nacional e pouco mais, porque uma final em que o nosso estádio levava 30.000 pessoas, se tivesse se calhar aqui a 7, estamos a falar de uma final em que ganhas um troféu, aqui era impensável, uma final aqui era estádio cheio. Se calhar foi uma realidade um pouco diferente, então ganhámos o campeonato e basicamente as pessoas viram-nos a levantar a taça e foram para casa. É realmente muito Pronto, diferente. pronto, faz parte. Porque eles lá usam mais eles dizem Aussie Rules, que é o footy, O futebol australiano, sim, sim, sim. exatamente, que é isso aí. Pá, eu gostava de assistir, mas de jogar não, porque é um futebol muito agressivo. Aquilo. Mas integraste bem nesta cultura desportiva da Austrália de conhecer os costumes deles e os desportos deles? Sim, teve que ser. Então, a única coisa que se falava lá fora o futebol era isso. Os balneários, no dia anterior, aí vamos jogar contra Collingwood, vai jogar contra o Melbourne, queres ir ver, não queres ir ver? Vem ali à minha casa que a gente vai montar ali um churrasco e vai estar lá a família toda a assistir. Fora isso, era o rugby, era as corridas de cavalos. É uma coisa impressionante, eles lá corridas de cavalos, aquilo parece feriado, para tudo. É realmente uma cultura muito diferente daquela que estamos habituados. Mas olha, Nuno, pergunto também, hum, nesta questão da Liga dos Campeões também que tu tocaste, como é que foi ter a oportunidade de disputar uma grande competição a nível internacional? Foi a minha primeira experiência, não é? Liga dos Campeões, eu não sabia para o que é que ia, mas foi engraçado. Imagina o que é que. Engraçado e difícil ao mesmo tempo. Imagina o que é que estamos a ter jogo no fim de semana, logo a seguir ao jogo temos que apanhar o primeiro voo da manhã para viajar 12 horas para ir jogar, ou 10 horas para ir jogar ao Japão, passado 5 dias. Mais o fuso horário, que é sempre 4, 5, 6 horas de diferença para a Austrália. Portanto, era foi complicado porque se calhar havia semanas que eu não via a minha família. Pois, imagino. Imagina, jogar ao fim de semana e só passado 11 dias é que eu ia para casa. Porque depois no jogo a seguir era fora, então íamos direto para o jogo fora e só passado esses 11 dias é que voltávamos para casa. Oh, Nuno, por exemplo, esta questão da rivalidade em Melbourne existia ou nem por isso? Por exemplo, lembro que na altura o Rodrigo estava na outra equipa de Melbourne, não é verdade? Ainda está lá. Ahm, exatamente, exatamente. Ahm, havia rivalidade um bocadinho neste sentido de os próprios adeptos meio que não ligavam muito a futebol, então não dava para criar verdadeiramente essa rivalidade. Agora já há mais rivalidade, mas o Victory sempre foi uma equipa em que teve muitos adeptos. Eles têm sempre o hábito de, não digo ter o estádio cheio, mas ter o estádio bem composto em qualquer jogo. Então, quando era o derby, eles enchiam sempre o estádio. Eh, digamos, a massa adepta maior é o Victory e o Western Sydney,
são as duas maiores dali da Austrália, em que eles vivem o futebol. E, era engraçado quando a gente jogava contra eles, geralmente a gente ganhava. E pronto, era engraçado ver o estádio todo calado de vez em quando. Nuno, olha, e tu falaste há pouco também desta questão da a vertente vá, da natureza na Austrália é bastante diferente. Tiveste algum contacto ou alguma situação mais caricata ou mais, vou colocar até assustador entre aspas, com algum animal, com alguma situação mais vá, natural? Eu nunca tive, assim, situações de aflição, como encontrar cobras ou coisa assim do género, mas era normal, por exemplo, íamos entrar em casa, olhávamos para o teto, aranhas no teto, às vezes elas entravam, ou íamos passar o fim de semana a qualquer sítio, e era cangurus a saltar no jardim, ou então também as pessoas que iam jogar ténis, ou ténis não, golfe, Ok. estavam a jogar golfe, de repente passava-te um crocodilo assim no meio do campo. São coisas assim do género, mas nada assim que fosse mesmo frente a frente, nunca me aconteceu. Tínhamos que ter cuidado para onde andar. E Também é um sim, bocadinho por aí, não é? quando íamos fazer caminhadas assim no meio da floresta, porque é habitual lá, tínhamos que seguir os trilhos. Fora disso, podia ter acontecido qualquer coisa. Exatamente. E só mesmo para terminar esta vertente da Austrália, é realmente um país no qual gostaste de viver e a nível social te agradou? Completamente. Se tivesse a oportunidade, se calhar, numa fase futura de treinar uma equipa e tive a oportunidade de ir para lá, se calhar, quem dirá, mas é um país em que até os meus filhos dizem assim: quando é que podemos voltar lá? E eu disse: pois, mas isto não fica ali ao lado, temos que ser uma coisa bem orientada. Mas é um país que deixa saudades. Certíssimo. Oh, Nuno, e só mesmo para terminar, tiveste esta passagem relativamente rápida pela Índia. Como é que se deu esta mudança para lá e que balanço geral é que fazes dos meses em que estiveste lá? Olha, a nível desportivo não foram assim tão bons, porque tive basicamente 10 meses sem jogar, que eu fui numa vertente de jogar a Liga dos Campeões, mas depois do primeiro jogo a gente tínhamos que ir jogar ao Irão, e foi na altura em que começou a guerra do Irão com Israel e coisas assim do género, então o clube disse que não ia e fomos postos de parte aquele ano da Liga dos Campeões. Logo aí tive que esperar até janeiro para eventualmente me poderem inscrever, como tinham dito que iam fazer, mas ao fim desse mês de janeiro nada aconteceu, eles não cumpriram com a palavra que tinham, então tive que ficar ali basicamente a treinar. Vinha aqui a Portugal várias vezes, tinha essa facilidade em que o treinador também era compreensível e sabia que era difícil estar ali sem jogar, então deixava-me vir muitas vezes a Portugal. Uh, mas pronto, consegui fazer ainda 2 jogos na Supertaça uh, no final do ano e basicamente foi isso. A nível de vida pessoal e de poder fazer coisas fora do futebol era muito complicado. Eu tinha uma vida de hotel, ficava basicamente os meus dias todos no hotel. Lá era perigoso andar na rua, era muito confuso, era trânsito toda a hora, era cenas de pobreza extrema e talvez havia situações ali que tu olhavas e assim, fogo, e nós refilámos e eles não têm nada. É que é mesmo isso, eles viviam com menos do básico e olhavas para eles estavam sempre a rir. E tu pensavas assim, pô, se isto acontecesse a nós em Portugal, nós estávamos em malucos. E eles não, eles lá vivem com menos do básico e são felizes. Sim, mas acredito eu que não fosse fácil, lá está, sair do hotel e lidar com essas situações, porventura, sei lá, crianças a pedir ou algo do género. Imagina que tenhas hum, dado caras com situações dessas, não? Pá, até piores, isso das crianças pedirem é normal. Nós, como tínhamos muitas facilidades do clube de dar material e a gente pedia no clube, olha, precisamos de uma t-shirt, a gente muitas vezes dava botas, até as toalhas do hotel, os miúdos pediam assim, uma toalha, podes dar uma toalha? A gente dava, não tem problema. Agora, ver situações em que vejo uma mãe a dar banho no passeio da estrada a uma criança dentro de uma bacia, é complicado.
crianças a comerem do chão. É, era aquelas situações em que a gente olhava e tirava o olhar porque parecia que ficávamos enjoados de ver aquilo. Mas Sim, é porque como digo, não dá eles para ajudar olhavam, todos também, não era? não. E o problema era, dás a uns e não dás a outros. É assim, nós como eu vivia com 7 jogadores lá no hotel, e nós sempre dávamos, olha, hoje dá um, dava uma t-shirt, no outro dia era outro que dava outra coisa, dava bilhetes para ir aos jogos e essas coisas todas. Agora, são muitas pessoas. Aquilo é, imagina, uma cidade como Lisboa ter, sei lá, 10 milhões de pessoas a viver lá dentro. Era tudo, todos os cantos havia uma pessoa. Então a pobreza lá é mesmo extrema. É coisas, pessoas descalças na rua, sem roupa, sem nada, por vezes. Pelo que estás a dizer, assumo que assumo e acho que já é perceptível. Foi o país no qual tiveste o maior choque cultural. Completamente. Para além deles terem uns festivais, sabes? Já tens ideia como é que são os festivais indianos? Aquilo é todas as semanas tem alguma coisa para celebrar. E celebram, não têm nada, mas eles celebram, vão, dançam na rua, metem música, são felizes à maneira deles, mas vem de uma realidade em que para termos uma qualidade de vida e uma vida estável precisamos do básico, para uma realidade em que eles não têm nada e são felizes às mesmas. É, Exatamente. é um bocado chocante, digo eu. Nuno, tinha mais 2 questões sobre a Índia para ti. Primeiro era sobre o nível futebolístico que encontraste. É certo que tiveste essa situação de não poder jogar durante muito tempo, mas como é que descreves a realidade que encontraste lá? Olha, sinceramente encontrei, eu vou falar mais para os jogadores indianos, são jogadores que são trabalhadores, gostam do que fazem, quando fazem o melhor que podem, dentro das condições e das qualidades que têm. A nível de de academias e de campos, condições de trabalho, ainda é precário, infelizmente, porque notamos que a Índia tem jogadores que podem evoluir muito, só que não lhes dão a qualidade necessária e as condições necessárias para terem essa evolução. Outro fator que também não ajuda é que eles na Índia ganham muito mais dinheiro do que vir para o estrangeiro. Certo? Portanto, agora imagina, eles lá ganham, mas muito dinheiro. Por isso é que eles fazem a vida toda lá. A vida lá também é barata. Só para teres uma noção, 1 euro são 90 rupias, Ok. cerca disso. Portanto, ah, o nível de vida é muito baixo, ganham muito acima da média e, portanto, também não se chateiam em vir embora e experimentar casas fora do país. Nuno, e também reparei que no teu plantel tinhas alguns jogadores indianos com apelidos portugueses. Sentia-se o mínimo de cultura portuguesa na Índia, na zona em que estavas, ou era só uma casualidade? Não, era uma casualidade, porque onde eu estava, Kolkata, lá não tem grande descendência de portugueses, mas muitos deles, como eram de Goa, e Goa foi uma colónia portuguesa, então eles dizem, a minha avó era portuguesa, e assim, então, mas tu falas português? E assim, digo, ok, boa tarde, bom dia, essas coisas assim, vá lá, mas nenhum deles acho que tem passaporte português, tem, vários sobrenomes portugueses, sim, mas Sim. são todos indianos. E estamos a terminar aqui esta viagem pela tua carreira. Pergunto-te, estás neste momento com 34 anos, que objetivos é que ainda tens para o futuro e se já pensas no pós-carreira, já tens aqui o curso de treinador iniciado, penso eu, será por aí por onde queres enverdar? Olha, sinceramente ao início não pensava muito em ser treinador, eu pensava em desligar da bola, que já foram muitos anos, mas depois tive a minha mulher, que é um bocado chata de vez em quando, ah, disse-me: epá, mas tu não consegues viver sem o futebol, o que é que tu vais fazer da tua vida sem o futebol? E eu disse: pá, tens razão, mas treinador, pá, depois
comecei a pensar um bocadinho melhor e disse: vou arriscar um bocadinho. Fui fazer o nível 1 ao norte da Irlanda e comecei a ganhar o bichinho. Na semana que estive lá, na semana prática, comecei a ganhar o bichinho assim: epá, se calhar isto aqui vai ser engraçado, vai ser uma coisa nova, uma maneira diferente de ver a bola. E agora estou a tentar prolongar a minha carreira de jogador enquanto alguém me der a oportunidade para isso e ao mesmo tempo fazer o curso de treinador e ver se surge alguma oportunidade. Parece-me um ótimo plano. Ó Nuno, só para terminarmos, eu tenho aqui um pequeno jogo de perguntas e respostas rápidas. Ou seja, vou-te fazer uma série de perguntas e tu respondes a primeira coisa que te vem à cabeça em relação às experiências que tiveste no estrangeiro. Ok, Para começar, qual foi o país em que mais gostaste de viver de forma geral nestas tuas aventuras fora de portas? Austrália, O país com a melhor gastronomia? Grécia, O clube que representaste no estrangeiro com o melhor estádio a nível de infraestruturas? Austrália, O clube com os melhores adeptos? sou Panathinaikos, de longe. O melhor jogador com quem jogaste nestas aventuras fora de portas? Eu tive vários jogadores, mas vou dizer o nosso avançado do Panathinaikos, Marcos Berg. Sei perfeitamente, sueco. O melhor treinador que tiveste nestas aventuras no estrangeiro? Epá, eu não posso dizer isso, porque senão se ele vê isto podcast, liga-me. Eu vou dizer o treinador com quem mais me identifiquei e mais tive o prazer de jogar, Patrick Kisnorbo, se não me engano, Melbourne City, o meu primeiro treinador. O Certo. Piqué, eles sabem, Piqué. Pergunto se há assim algum jogo em específico que não esqueces, que te tenha marcado de forma especial. Eu direi talvez o jogo com a Argentina no Mundial, que é sempre de lembrar, mas também as grandes vitórias ao nosso rival na Austrália de 6 e 7-0. Coisa linda, coisa linda. O adversário, ou seja, o jogador mais difícil que enfrentaste, ou o melhor jogador que jogaste contra? Olha, para mim como jovem, talvez o Lukaku, quando eu tive, mas também no Mundial lembro-me de apanhar o Griezmann. Naquela altura fazia uma grande. Era diferenciado. E para terminar, pergunto-te um país no qual não jogaste e gostavas de ter jogado, ou ainda gostavas de vir a jogar. Olha, sinceramente eu gostava de ter jogado no Japão. No Japão, que é uma cultura diferente, um futebol bonito de se ver e, claro, era mais um país que ficava na bagagem. Exatamente, exatamente. Nuno, só te posso agradecer por esta hora e meia que tiraste para conversar comigo. Foi mesmo um gosto para mim ter-te aqui no Quatro Cantos do Mundo. Não, obrigado eu e espero que continues com este podcast porque é sempre importante os jogadores partilharem as suas histórias para talvez influenciar de alguma maneira os mais jovens, Certíssimo. Para quem nos vê e tá? para quem nos ouve, já sabem que nos podem acompanhar nas redes sociais, Twitter, TikTok, Instagram e logicamente no YouTube e no Spotify. E já sabem, viajem connosco.